Hoje eu quero falar sobre poços. Poços no século XXI parece que é coisa que nem existe, principalmente para quem vive nas metrópoles, onde existe água que sai pela torneira. Mas vamos voltar muitos anos, muitos e muitos anos. A Bíblia conta uma história que está lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 22, que diz assim: Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Essa história, obviamente que eu só li um pedacinho, diz sobre uma conquista e uma perda. Isaac estava numa terra estrangeira, em Gerar, da mesma forma que muitos anos atrás, 80 anos atrás, 90 anos atrás, o seu pai também viveu na mesma situação semelhante à que ele estava passando neste momento. E aqui nós estamos falando de uma região de deserto, uma região, sem contar que toda a economia era baseada na agricultura. Então, ter poço, ter água, era o petróleo da época. Era que fazia toda a diferença entre as pessoas. O valor da água. É só você pensar em algumas situações, em algumas regiões, inclusive do Brasil, onde a água é escassa e as pessoas andam quilômetros e quilômetros atrás de água ou, inclusive, pagam para que chegue água potável até o seu lugar. Então, mesmo hoje existe, inclusive, uma campanha muito grande para que economizemos água, porque é um recurso finito. Então, se esbanjarmos, poderemos ficar sem, e ninguém sobrevive sem água. Mas voltando a Isaac. Isaac investiu, abriu poço e começou a prosperar naquele lugar. E aquilo começou a incomodar aquelas pessoas, e até chegar ao ponto que o rei falou: não, sai daqui, sai do nosso lugar aqui, porque você está ficando rico e a gente não está gostando disso. Aí a Isaac saiu e foi para uma região próxima, mas saiu ali do meio daquela confusão. Por que confusão? Porque mesmo na época do seu pai, quando Abraão abriu os poços, os servos ali de Abimeleque, que era o rei daquela região, questionaram aquela propriedade, né? Reivindicaram a posse daqueles poços. E aí entraram no acordo, mas enfim, Abraão morreu, eles entulharam aqueles poços, e aí diante dessa dificuldade que Isaac abria e eles viam: não, esse daqui é nosso, e Isaac foi lá, desentulhou os poços que tinham sido entulhados na época de Abraão. E o que acontecia? Isaac vinha, abria, e eles vinham, discutiam por causa do poço. A Isaac, que poderia entrar até numa guerra por conta disso, porque era uma preciosidade ter água no deserto. Isaac saiu: não vou discutir por causa disso, não. Ele foi, abriu outro poço, aí eles vinham, brigavam por isso também, e depois ele saiu até que ele abriu esse poço que ninguém mais discutiu por causa dele, e chamou o nome de Reobote, que quer dizer: agora o Senhor nos abriu espaço. Então quer dizer espaço alargado. E ali Isaac
adorou a Deus, construiu um altar de louvor, de agradecimento a Deus, porque ele conseguiu ter este local, conseguiu ter posse daquilo ali. E enfim, depois disso, o rei veio, fez um acordo com ele, reconheceu Deus na vida de Isaac, e depois os servos dele acabaram abrindo outros poços, e nesse poço diz que eles encontraram água ali em Berseba, que era o lugar que Abraão tinha dado o nome de Berseba, quando ele fez um acordo com Abimeleque anos atrás, que quer dizer poço do juramento. E por que eu estou falando tudo isso, trazendo toda essa história? Para a gente pensar que, e para a gente lembrar que, em alguns momentos, poderemos até perder coisas ou situações que julgamos que é nossa por direito, porque nós lutamos para conquistar, nós fizemos todo o trabalho. Mas por N situações, de repente isso pode ser interpretado de outra forma por uma outra pessoa. E aí, como aconteceu com Isaac, eu penso que é isso que devemos fazer. Que devemos fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus estava com Isaac e ele estava prosperando aquilo que Isaac estava fazendo. Então, era inútil Isaac brigar com as suas próprias armas. Porque quem prosperava, porque quem cavar o poço é um ato humano. Mas fazer a água brotar é um ato divino. Então, se Deus não fizer com que a água brote, todo o trabalho em prol da construção do poço é em vão. E estava mais do que claro que eles trabalhavam, mas era Deus que fazia aquela água brotar. Então, não sei, independente da situação, daquilo que parece que nos sentimos injustiçados às vezes, porque o trabalho que foi feito, um outro veio e desfez, ou não reconheceu, ou reivindicou, ainda assim, não há necessidade de causar uma guerra por conta disso. Porque fazer brotar a água, fazer prosperar o projeto, fazer crescer e gerar vida, isso vem de Deus. E se Deus colocar as mãos, ninguém pode impedir. Então que possamos seguir adiante, ainda que haja um poço entulhado, mas que possamos abrir um outro. E certamente Deus fará brotar água nesse poço, para a honra e glória do nome dele. Que Deus nos abençoe.